paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, viva, eficaz, gloriosa e poderosa. A palavra que tem livramento, que tem bênçãos, que tem vitória para mim e para você. É só estar nela, vivendo ela, buscando se afastar da aparência do mal e buscando mais a face do Senhor. Porque nós estamos trabalhando o livro de Êxodo, um livro lindo. Teve problemas, dificuldades, mas teve livramento e teve vitória, com o grande líder Moisés. E passamos por várias dificuldades, como passou o povo do Egito, mas servimos ao mesmo Deus de Moisés e do seu povo. Do jeito que eles tinham um dono, eu e você tem. E Deus cuida de nós. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Êxodo 14, do 15 ao 26. O título diz: Deus tem poder incomparável. Deus não tem limites para fazer o que Ele quer na hora que Ele quer. Ele foi, Ele é e será sempre. Grande e poderoso. Eu não sei qual é o mar vermelho que está na tua frente, mas Deus é providência. Deus é bênção, Deus é livramento, Deus é vitória. Aqui em Êxodo 14, a partir do 15, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O povo estava passando por uma situação difícil. E o Senhor disse: Olha, marchem, vamos marchando. Eu não sei qual é a sua atitude, mas marche na fé, marche louvando, marche clamando, porque Jesus está com você. Ele conhece a tua história. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glórias ao nome de Jesus. Ele disse: Olha, Moisés, estende a tua mão. O mar estava grande. Mas qual é a vara que eu e você tem hoje? É a vara da oração, do louvor e do jejum, da adoração, da leitura da palavra. É a vara da santidade. Porque do jeito que ele estava naquele mar, na maior dificuldade, sempre tem um mar para a gente atravessar. É o mar do desemprego, é o mar da falta de pão dentro de casa, é o mar da enfermidade, é o mar da perseguição. Seja na igreja, onde for, Deus vê o mar. Faça a sua parte de adorador e deixe Deus trabalhar. Não coloque a mão, só adore. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aqui diz: eu endurecerei o coração dele. Aí a gente fica: mas meu Deus, então Deus queria matar? Por que Deus fez isso? Deus sabe quem tem um coração bom, que quer ouvir, quer obedecer, e quem não tem. Deus sabe. Deus dá corda para ver até onde a pessoa vai. Deus conhecia a soberba, a arrogância, a prepotência de Faraó. Deus conhecia o seu povo, que via Faraó como um Deus. Então ele deu corda. Ele permitiu para que o povo de Deus entendesse que Deus estava muito acima de Faraó e de qualquer outra coisa. Então não te preocupa com a perseguição, seja com a zombaria com você, zombando de você, seja o que for. Deus vê todas as coisas. Nós somos a menina dos olhos dele, lembra disso? E o Senhor disse: olha, deixa eles entrar, que o meu poder vai ser glorificado. E todos vão ver quem é Deus. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quer dizer, eu acredito que não veio todos com Faraó. Os egípcios, os que sobrarem, vão ver o que eu vou fazer. Porque ele disse: meu nome vai ser glorificado nos egípcios, em Faraó, porque ele já sabia a providência que ele ia tomar com Faraó. Tudo que você passa, Deus sabe. A falta de respeito, a zombaria, as humilhações, as traições, tudo que você já passou, também Deus sabe. Ele tem a hora certa para agir.
E o anjo de Deus, que lá ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Ia anjos, ia na frente do povo de Deus. Ia coluna de fogo à noite e coluna de nuvem de dia. Mas como Deus tem estratégia brilhante, como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabe todas as coisas, Deus sabia que a hora era agora de colocar atrás do povo dele. Porque Faraó não estava vindo. Então não ia chegar. Deus ainda tinha uma estratégia para acabar o mal de vez. Aí colocou os anjos atrás do povo e colocou a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem de dia. Porque Deus tem estratégia naquela sua perseguição, na sua tormenta. O capítulo de Naum, capítulo 1, verso 3, diz que Deus tem uma saída no meio da tormenta. Então descansa teu coração. Faz tua parte de adorador e adoradora. Fecha tua boca. Não vai conversar com ninguém, nem tomar satisfação com ninguém. É a palavra que você vence tudo. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira em que toda a noite não se aproximou um do outro. O que eu acho lindo aqui é que a coluna de fogo à noite para o povo de Israel era fogo, mas para o povo de Faraó era trevas, porque Deus sabe como agir. Deus tem poderes imaginários. Deus tem poderes tremendos e gloriosos. Não precisa ter medo, se assustar, entrar em pânico, não. Servo de Deus até chora, fica com medo, fica. Mas a ponto de se desesperar, não. Anda de joelho, de louvor e de adoração. E deixa o Senhor trabalhar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. O Senhor mandou Moisés levantar a vara na noite, no deserto, e o mar foi aberto. Qual é o mar que está na sua frente? Deus está abrindo. A vara que Moisés tinha naquela época, a nossa hoje, é oração, louvor, jejum, adoração, santidade, integridade, fugir da aparência do mal, e o resto é com Deus. Porque quem faz suas covas, nela cai. É assim que a Bíblia diz. E Deus já estava preparando o cenário para Faraó. Aquele Faraó que te persegue, que te atormenta, Deus tem um final para ele. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Deus não tinha dito a ele, a Moisés, que quando ele levantasse a vara, o povo ia passar no mar com os pés secos? Aconteceu. Porque se a gente andar no meio da rua, uma poça d'água, e a gente não vê, não tiver cuidado, a gente molha todos os pés. Porque uma poça d'água nos molha. Mas uma poça d'água para Deus é a mesma coisa de um mar. Você já pensou? Você tem ideia o que é isso? É o poder de Deus. Por que você está assustado com esse mar? Descansa. Lucas 1,37 diz que não é impossível para Deus. Lembre-se que no arraial do povo de Deus era só coluna de fogo à noite. E no do povo de Faraó era trevas. E hora nenhuma ele chegou perto do povo de Israel, porque tinha livramento. Tem livramento para o povo de Deus. E os egípcios os seguiam, entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. Eles acharam que ia vencer. Foram até o meio do mar. Exatamente onde o Senhor queria que ele chegasse. Aí às vezes você está passando uma situação tão difícil. Aí você diz, meu Deus, por que o Senhor não para com isso? Porque o Senhor sabe como quebrar as pernas de Faraó de uma vez. E ele sabe que o ponto estratégico é aquele. Descansa. Deixa Deus trabalhar. E aconteceu que
Na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O Senhor viu, o Senhor entendeu que era a hora. Era de manhã. Veja que a pior hora foi à noite. Mas o povo passou todinho, a noite toda. No meio do mar passaram para o outro lado. E agora de manhã, quando está tudo claro, é a hora de agir com o faraó. Deus é Deus. Tanto faz noite como trevas. Lembre-se que eu disse, tanto faz o mar como uma poça d'água. Para Deus dá no mesmo. E tirou-lhe as rodas dos seus carros dificultosamente e os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. O Senhor desbaratinou a roda do carro de Faraó. Digamos que tirou todos os parafusos no meio do mar, dificultou tudo, porque o Senhor sabia que as águas iam se fecharem e não tinha como eles mais voltar. Com Deus não se brinca. Lembre-se que o capítulo de Naum, capítulo 1, verso 3, diz que o Senhor tem uma saída no meio da tormenta. O povo de Israel passou a noite todinha passando no meio do mar. Mesmo eles com os pés enxutos, pensa o barulho das águas. Querendo ou não, o medo, a tormenta, mas era o milagre de Deus. E agora, no meio do mar, exatamente onde Faraó chegou, era ali que o poder de Deus ia ser glorificado, como ele tinha dito a Moisés. Passa céus e terra, mas as palavras do Senhor não passam. Ele diz lá em Jeremias, capítulo 1, verso 12, eu velo pela minha palavra para ser cumprida. Ele não disse a Moisés que o poder dele ia ser glorificado na vida de Faraó e que os egípcios iam saber que Deus é Deus. Para terminar o 26, e disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão sobre o mar, aleluia, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E as águas se fecharam. E a glória do Senhor chegou, porque Deus é Deus. Aí do 27 ao 31, veja o que aconteceu com os egípcios. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios o fugiram, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou, todo o exército. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. À noite, né? Que é a hora mais difícil. As águas do lado esquerdo e direito, o muro, e eles passaram. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Deus cuida do seu povo. Nós somos a menina dos olhos deles. E para terminar o 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés, seu servo. Ali o povo entendeu que ninguém brinca com Deus. Não estou aterrorizando ninguém. A gente tem que entender que Deus é Deus em qualquer situação, seja situação de amor ou de justiça. E aquele que está te perseguindo, te massacrando, Deus tem hora certa para cuidar dele. Faça sua parte de adorador e adoradora e deixe o resto com o Senhor. Lembre-se, Deus tem poder incomparável. Amém? Deus abençoe e fique todos com Deus e até amanhã.